Se tem uma coisa que ninguém pode negar é que o ser humano é meio obcecado pelo tamanho das coisas, não é verdade? E vamos então falar sobre tamanho, mas não pense besteira. Nós estamos falando sobre árvores binárias, certo? Você deve ter assistido nossos vídeos anteriores. Se não assistiu, o link vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Corre lá e assista. Mas, voltando ao assunto sobre tamanho, como que nós descobrimos o tamanho de uma árvore binária? Ou, fazendo a pergunta de outra forma, como que nós contamos quantos elementos a nossa árvore binária tem? Se você tem curiosidade de saber ou se você não sabe como fazer isso, vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou mostrar como fazer isso de uma forma muito simples. Na verdade, com 6 linhas de códigos contando o fechamento da chave, a gente consegue resolver isso de uma forma bem simples. Então, me acompanhe aqui na tela do meu computador para ver como resolver esse problema. Eu tenho aqui o código que nós construímos nas aulas anteriores. Tenho aqui o main, a nossa função principal, e a nossa função principal tem basicamente um switch case com a opção sair, inserir e imprimir. E aí nós temos então um procedimento para imprimir, nós temos aqui a função de inserção que foi feita na aula passada, e nós temos aqui o procedimento mais longo para fazer a impressão, que foi construído aí na aula anterior. E aqui nós temos nossas estruturas básicas para o nó e para a nossa árvore. Agora, dada uma árvore, se nós utilizarmos essa estrutura aqui, é muito simples para nós aí sabermos qual o tamanho da nossa árvore. Nós podemos simplesmente inserirmos aqui um novo elemento, que eu vou chamar de tamanho, e a cada inserção feita, a gente incrementa 1 nessa variável. No final, então, se a gente quiser saber o tamanho da nossa árvore, basta imprimir o valor dessa variável. Mas como nós fizemos na última aula uma inserção mais eficiente que não utiliza a nossa estrutura árvore, utiliza apenas a estrutura nó, então eu tenho aqui no main um nó raiz que começa com null e é esse nó que eu passo para a minha função quando eu vou inserir. Como que nós descobrimos então quantos nós tem aqui? É extremamente simples. Eu vou fazer aqui uma função. Bom, vamos partir do princípio. Se é uma função, eu vou retornar alguma coisa. O que que eu vou retornar? A quantidade de nós. Então, é um valor inteiro. Vou chamar essa função de tamanho. E aí, o que que nós precisamos receber? Nós precisamos receber o ponteiro para o nó raiz da nossa árvore. E aí, feito isso, eu preciso agora percorrer essa árvore, descobrindo quantos nós eu tenho aqui. Novamente, nós vamos utilizar recursão, e aí fica extremamente simples. Com um if-else a gente resolve esse problema. Um if, eu vou verificar se a minha raiz é nula. O que significa a minha raiz ser nula? Não tem ninguém. Então, eu vou dar um return 0. Se a minha raiz for nula, eu não tenho nenhum nó, eu não tenho nenhum elemento, então eu retorno 0. Caso contrário, percebam aqui que está o ponto-chave da questão. Return 1, por que 1? Esse nó não é nulo, eu já descobri isso, então eu tenho pelo menos um nó. Então eu vou retornar 1 mais... Eu descobri que eu tenho um nó, mas e a esquerda e a direita desse nó? Tem alguém? Eu preciso descobrir agora. Então eu vou ter aqui duas chamadas recursivas. Uma que vai me retornar quantos nós eu tenho à esquerda, mais outra que vai me retornar quantos nós eu tenho à direita. Apenas isso, perceba como eu mencionei 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas com o fechamento da chave. Então, se a nossa raiz for nula, a gente retorna 0. Se não, eu sei que eu tenho pelo menos um nó, o nó da raiz. Então, eu vou retornar 1 mais a quantidade que eu tenho à esquerda e à direita. Se eu tiver apenas a raiz, quando eu chamo a função passando raiz esquerda, esse esquerda vai ser nulo, certo?
eu vou chegar aqui com uma nova raiz, essa raiz vai ser nula e eu vou retornar 0. 1 mais 0, 1. Assim como a direita vai ser nulo, quando chegar aqui, essa nova raiz também será nula, eu vou retornar 0. 1 mais 0 mais 0, eu tenho 1. E dessa forma, então, eu consigo contar quantos nós eu tenho na nossa árvore. Vamos, então, chamar essa função aqui no nosso main, quando eu faço a impressão. Eu estou imprimindo a nossa árvore aqui, estou saltando uma linha, e aqui, então, eu vou colocar um printf, tamanho, vou imprimir um número inteiro e vou saltar uma linha. E aqui, então, eu vou chamar a nossa função passando a nossa raiz, que é o nosso nó inicial. Feito isso, vamos testar o nosso código. Vou compilar o nosso código. Vou inserir aqui alguns elementos. 500, 750, 250. Então, nós temos 3 nós. Ok, o 500 é a nossa raiz, 250 à esquerda, 750 à direita, tamanho 3. Vou inserir o 100 e também vou inserir o 350. Então, vou imprimir novamente. O 500 é a nossa raiz. À esquerda do 500 eu tenho 250. À esquerda do 250 eu tenho 100. À direita do 250 eu tenho 350. E à direita do 500 eu tenho apenas o 750. E a nossa árvore tem tamanho 5. Então perceba que, falando em tamanho de árvores binárias, é extremamente simples descobrir aí qual é o tamanho da nossa árvore binária, fazendo uma função que retorna 0 ou 1 mais duas chamadas recursivas, uma para a esquerda e uma para a direita. Então esta foi a nossa dica rápida de hoje, trabalhando com árvores binárias. Se você não curtiu o nosso canal, curta nosso canal, dá um joinha no vídeo, isso ajuda bastante o canal. Do mais, um grande abraço e até a próxima dica.